A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aquele que vive e que reina para sempre, aquele que é e todos os dias até a consumação dos séculos, aquele que diz que é o alfa, o ômega, ou seja, o início, o princípio, né, o meio e o fim de todas as coisas, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina para todo sempre. Meus amados irmãos, nós vamos estar aí o tema intercessão por todos os cristãos e pelo povo de Deus, né? Nós que somos servos do Senhor, a tendência de nós é estarmos em oração entre meio às lutas, à dificuldade. Tem muitos aí que, em momento de estar orando ao Senhor, está buscando o quê? O seu bel prazer. Está querendo tirar proveito. Tem muitos aí que estão, não porque foi chamado por Deus, mas estão por posição, né? Querendo posição, querendo lugar, chamar atenção para si. Nós observamos, meus amados irmãos, acerca de tudo isso, né? Sempre há, no meio do povo de Deus, aqueles que não têm compromisso com o Senhor, mas esses tais assim, querem estarem nas melhores posições. Nós vimos que entre meio os discípulos de Jesus, o Senhor deu a cada um uma posição mais estabelecida por Deus. E nós vamos observar que ali estava Judas. Judas era quem o traía, né? O Iscariote. Então, observou Jesus o coração perverso daquele homem e delegou a ele o quê? Ser o tesoureiro do seu ministério, o que cuidava das finanças. Enquanto Jesus cuidava de salvar almas, Judas cuidava do bolso de Jesus. Ou seja, a sua mão direita estava dentro da bolsa. Para quê? Para saquear, para roubar. Judas fazia isso. Amém? Então, tem muitos aí que fazem isso no ministério, não tem compromisso com Deus. O compromisso dele é em tirar com a mão e trazer para o seu bolso. Tem muitos fazendo isso no meio do povo de Deus. Mas nós observamos em outra hora, meus amados irmãos, quando Jesus estava em uma certa seita, num certo lugar, aonde havia ali convidado Jesus para um banquete, e aonde chegou uma mulher e se expostou aos pés de Jesus e começou a derramar uma mirra suave, aromática aos pés de Jesus. Ali estava Judas novamente. Que desperdício é esse? Uma fragrância dessa tão cara? Por que não deixou para que vendisse e desse aos pobres? Olha só, mas Jesus conhecendo o coração perverso daquele homem. E Jesus disse, olha, Judas, entre meio tempos, o pobre vai sempre estar no seu meio. Mas dias virão que eu não vou estar mais. Então, os pobres sempre vai existir, né? Financeiramente, mas rico para com o Senhor, amém? Mas o objetivo não é esse, o objetivo é, né, cartas de Paulo a Filemon, com um pedido de dedicação, com um pedido de harmonia, com um pedido de uma devoção por um escravo, a qual era escravo desse homem chamado Filemon. E Paulo, nas prisões, quando estava preso, escreveu essa carta, né? Devido a um encontro com esse homem chamado Onésimo, né? Que era escravo de Filemon. Mas vamos estar lendo na leitura da palavra para que a gente possamos compreender a veracidade do Espírito Santo que se manifesta em nosso meio. Mas antes disso, eu quero louvar o hino, um único hino aqui da Bíblia Sagrada, da harpa cristã, o hino de número 289, que é sobre o sangue de Jesus, que nós somos salvos, somos libertos dos nossos pecados. Amém? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Arpeje hoje meu coração com sangue teu, ó Redentor. Liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor.
Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor. No sangue teu, vem me lavar dos males do grande tentador, ou queiras me livrar. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Refúgio acha o pecador no sangue teu, ó meu Jesus. Asperge-me sempre, ó Senhor, no sangue lá da cruz. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem me enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz, por tua cruz e sangue teu, com rico dons, ó, me satisfaz e me faz ver o céu. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Santo Deus e eterno Pai, nessa noite, meu Pai, me adentro na tua presença. Primeiramente, Senhor, quero vos pedir perdão em nome de toda a minha família, em nome de toda a minha casa, Senhor. Quero te pedir a tua bênção, meu Pai, sobre o nosso lar, sobre nossas famílias, Pai. Blinda a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Blinda o nosso ser, Senhor, nessa noite, pelas madrugadas. Nos visita por meio do teu Espírito Santo, Pai. Pai, nós clamamos a Ti por misericórdia, por compaixão. Meu Deus, que o Senhor é Deus soberano, sobre todas as coisas está nas Tuas mãos, Pai. Tende misericórdia do Teu povo, da nação, daquele povo que a Te serve, Senhor. Daqueles que se tornaram novos convertidos na caminhada, Pai. Pai, que o Senhor estende as Tuas mãos poderosas com Teu olhar misericordioso, Pai. Perdoando nossos pecados, que quão grandes são eles, muitos diante de Ti. Somos, meu Pai, estamos na sujeição de falhar, de pecar, de errar, mas nós reconhecemos e eu reconheço, Pai, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, a minha insignificância, que diante de Ti, Pai, eu não sou nada, sou apenas grão de areia, grão de sal nessa terra, Pai. Um grãozinho mínimo nessa terra, a qual, meu Pai, muitos olhos não vê, mas creio que os olhos do Senhor estão fixados sobre nós. E a Tua proteção sobre nossas vidas, nos concedendo livramento dia e noite, Senhor. Livramento espiritual, livramento fisicamente, Pai. Nos guarda do mal, do ardil do inimigo. Nos livra do assalto, do acidente, da bala perdida. Nos livra do engano, do homem fraudulento, do homem sanguinário, do homem mentiroso, do homem, meu Pai, que não tem de misericórdia para com o outro, meu Pai. Pai, estende sobre nós
as tuas mãos, Senhor. Nos abençoe do alto dos céus, meu Pai. Abre as compostas do céu, Senhor. Uma pequena janela por onde ela passa as tuas bênçãos, Pai. As bênçãos sem medida, recalcada, sacudida, transbordante sobre nosso lar, sobre nossas vidas, meu Pai. Não refiro à bênção física, mas às bênçãos espirituais. Pai, derrama do teu Espírito, derrama da tua presença, da tua graça, da tua unção. Derrama, Senhor, das tuas maravilhas sobre nós. Nos concede, meu Pai, a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto clero, que vem do teu trono, do teu altar. Derrama sobre nós o conhecimento, meu Pai. E eu sei, meu Pai, que nós não somos salvos por conhecer a Tua palavra, mas principalmente, meu Pai, somos salvos por ser e obedecer, meu Pai, os Teus estatutos e mandamentos e produzirmos fruto digno de arrependimento, levada, súbia. Pai querido, Pai amado, nessa noite, meu Pai, visita o Teu povo, visita a nação, visita os líderes de ministério, aqueles que estão, meu Pai, relaxadamente fazendo a Tua obra, que venha, meu Pai, um conserto sobre ele, um arrependimento genuíno, e que ele venha se converter dos seus maus caminhos. Pai, nós falhamos, nós erramos, mas nós, meu Pai, nos rendemos e nos humilhamos ao Teu pé, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Pai, não te lembre mais dela. Não olhe para os nossos pecados, meu Pai, mas olhe para a nossa virtude, a qual temos, ainda que seja pouquinho, Senhor. Porque se o Senhor, meu Pai, fosse estipar a terra por conta do pecado, sobre essa terra não haveria um sequer homem, Senhor, de pé sobre essa terra. Mas o Senhor é especialista, meu Pai, e seu dom de perdoar é imenso, meu Pai, e a tua misericórdia é estendida de geração em geração, porque o Senhor quem diz, meu Pai, na tua palavra, que visita, meu Pai, os filhos do iníquo da terceira, quarta geração, mas a geração do justo, ela permanece, meu Pai, porque há remanescente do Senhor sobre a terra. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em meu lar, Tu és bem-vindo em minha casa, entre a minha família. Visita agora, Pai, manifesta o Teu poder, a Tua glória, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, sobre essa intercessão, não porque sou melhor ou maior que ninguém, Senhor, só sou apenas um servo, só sou apenas um mordomo, Senhor, a qual o Senhor tem dado a Tua graça, para que eu possa permanecer e perseverar, meu Pai, por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor. Visita a minha casa, visita a minha família, visita meu parentesco, manifesta com cura, com libertação, com restauração, liberta das drogas, liberta da bebedice, liberta da mentira, do engano, do pecado, da servidão, quebra ardilhões, quebra as correntes, Senhor, as amarra, o laço que o inimigo tem preparado, vai desfazendo agora, meu Pai, a cilada que o inimigo tem preparado contra a minha casa, contra a minha família, vai quebrando as barreiras, vai derrubando as muralhas, o céu de bronze venha ser estipado, Senhor. Em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, meu Deus, estende as tuas mãos sobre a Jerusalém, sobre a Israel, o teu povo, guarda debaixo da tua santa e poderosas mãos, debaixo da tua sombra, papai, porque a tua palavra nos revela, no livro de Salmo 91, aquele que habita no teu esconderijo, sobre a tua sombra descansará. Esses pode declarar
declarar que é refúgio do Senhor, que se protege debaixo dessa sombra. Esse se declara que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ó Pai querido, Pai amado, nos dai ânimo, nos dai vigor, nos dai renovo, Senhor, nos fortalece na força do Senhor, nos reveste, Pai, com as tuas armaduras, para que possamos batalhar, meu Pai, no reino espiritual, contra o ardil do inimigo, vem limpando agora a atmosfera, que toda ação do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia, toda ação das trevas no reino espiritual, contra a minha casa, contra a minha família, contra esse ministério, Senhor, vai estipando agora em nome de Jesus. Visita agora o irmão José na Bahia e o teu ministério a qual o Senhor tem confiado para com ele. Visita agora o pastor Pedro e toda a tua família, Senhor. Vai tocando, Pai, onde a medicina não pôde tocar. Visita os irmãos, Senhor, a qual nós apresentamos ontem no culto, Senhor. Visita Nazaré, visita o irmão, a qual ali o irmão Edivaldo tenha citado, a qual o irmão Alberto tenha citado. Liberta, Senhor, manifeste o dom da cura em nosso meio. Visita aqui, Pai, a nossa irmã da nossa frente, Pai, a irmã Teresa, que o Senhor possa manifestar o dom da cura na vida dela, que o Senhor possa, meu Pai, de conformidade, aonde a medicina não tenha tocado, que as tuas mãos venham adentrar na Bacébia, Cobarabassúria, sobre ela, Senhor, no íntimo e no profundo, arranca toda infecção, arranca toda inflamação, toda retaliação, meu Pai, eu dou ordem agora, todo espírito de enfermidade que bate retirada em nome de Jesus. Manifesta, Pai, a tua glória e o teu poder. Manifesta a tua glória e o teu poder, Nebaia. Manifeste a tua glória e o teu poder para a louvor e a glória do teu nome, para que assim possamos dar testemunho, Senhor, testemunho verídico, testemunho verdadeiro, testemunho que exalta e glorifica o teu santo nome, Pai. Não estou aqui para aparecer, mas estou aqui para me diminuir, Senhor. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que se torne grande o teu nome e que eu venha me tornar pequeno em meio às minhas humilhações diante de ti. Pai, nos dai graça, manifesta, Pai, nas causas impossíveis, nas causas trabalhistas, nas causas da justiça, adentre com tuas mãos, Senhor, incomoda o juiz, incomoda o adversário, Pai, vai trazendo terror sobre os corações dele, vai trazendo um dessossego, meu Pai, para que ele não venha se aquietar, mas traga uma inquietação em seus corações e uma promoção sobre a sua mente. Vou pagar, porque não quietarei enquanto não fazer isso, Pai. E o Senhor é quem traz, meu Pai, nos corações esse temor. Manifesta, Pai, manifeste a tua glória e o teu poder, meu Deus. Todavia, não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Nessa noite é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Boa noite a todos, que Deus abençoe maravilhosamente. Amém? A palavra se encontra no livro de Filemão. São um único capítulo, o capítulo de número 1. São 25 versículos. Vou estar fazendo aqui a leitura dessa maravilha, dessa graça de Deus, que Deus trouxe ao meu coração pela manhã. Uma palavra onde o Espírito Santo me chamou a atenção para preparar para uma pregação, não sei aonde, mas o Senhor vai me conceder graça. E nas oportunidades, se houver confirmação de Deus, vou estar também ministrando essa palavra, mas não será como hoje, porque a palavra, ela se renova todos os dias. Hoje, o Espírito Santo me dá uma provisão dessa palavra, mas em outra hora, o Senhor já nos dá outra direção, outra visão, outro testemunho por meio dessa palavra. Mas hoje,
quero enfatizar sobre um escravo, que era escravo de Filemon. E aonde Paulo, nas prisões, né, ele escreve uma carta a Filemon. A Bíblia nos revela que Paulo, ele era o editor, né? Ele era quem citava as palavras. Mas o escritor da maioria da carta de Paulo era o evangelista Lucas, que era doutor. E ele, quando ia a prisões para visitar o Paulo, passava ali grande período com ele, um momento onde o Espírito Santo agia na vida de Paulo, e ali o Espírito Santo trazia às claras a palavra de Deus, revelações sobre as igrejas de Paulo em Éfeso, em Corinto, em Filipenses, em Tessalônicas, em outros demais, que a carta de Paulo são muitas cartas, mas ele descreveu ali dentro da prisão, a maioria delas. Paulo estava preso, mas nem mesmo ele preso o seu físico, ele não se sentiu, a sua alma era livre para servir a Deus, para adorar o Senhor. E falar em adoração, as pessoas muitas vezes destacam que o lugar de se adorar é dentro do templo, é dentro de uma igreja. Não, meus amados. Jesus não deixou explícito nenhum lugar que é no templo, que é ali ou que é acolá para adorar o Senhor. Se nós observarmos lá no Evangelho de João, segundo João, no capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, nós vamos entender onde ele fala o lugar de se adorar, né? O lugar de servir, o lugar de adorar, o lugar de apresentar ao Senhor, o lugar de abrir o nosso coração para Deus e de falar com o Senhor. Não é entre quatro paredes, porque o Senhor não visita a parede, o Senhor visita o nosso íntimo, é o nosso profundo, é os nossos corações. Mas o Senhor diz que o Pai, ele procura os verdadeiros servos, os verdadeiros adoradores, que servem a ele em espírito e em verdade. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é espírito. E é necessário que todos aqueles que buscam servir ao Senhor, sirva a ele em espírito e em verdade. Não é no monte nem em Jerusalém, que é o lugar de se adorar, mas é aí aonde você está. O lugar de nós adorar o Senhor é aqui no templo, é dentro do nosso íntimo, aonde ele habita, onde o Espírito Santo faz morada, é aqui do lado de dentro. E tudo que é exposto do lado de dentro, nós despojamos para o lado de fora, para envolver todos aqueles que estão ao nosso redor e ele ser contagiado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor. Isso é adorar o Senhor. Ainda que nós estejamos de pé em um corpo de carne, mas é nesse corpo, é nesse templo que nós temos que servir e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Veja o que Paulo escreve a carta a Filemon. Quero ler aqui as saudações, né, dos primeiros versículos, as saudações de Paulo. Prefácio e saudação e ação de graça. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e Arquipe, nosso cooperador, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Quem é a igreja que está em tua casa? Não é entre quatro paredes, as pessoas, é os irmãos que estão em tua casa. A graça, a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. De quem? De Filemon, meus amados, de Filemon, lembrando sempre desses irmãos, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos. Olha só, como Timóteo, como Filemon tinha um grande amor por Cristo, e ele, com essa fé viva,
com essa fé eficaz, também com esse amor pelos irmãos, que eram os irmãos em Cristo Jesus, que são chamados santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo. Nós vamos ver conhecimento, mas não era só devido ao conhecimento. E esse conhecimento se refere à obediência de Filemão. Glória a Deus. Tive grande gozo e consolação do teu amor. Olha só como esse amor era verdadeiro. O amor de Filemão para com a igreja, para com os santos, para com o povo de Deus. Que Paulo se sentiu um gozo. O que é isso? Algo mais que alegria, aleluia. Algo mais que alegria. E essa consolação do amor que por ti, o irmão, o coração dos santos foi reanimado. Olha só, meus amados irmãos. Esse amor, o tratamento dele para com os santos, reanimou. Se reanimou porque os irmãos estavam desanimados, às vezes na fé, às vezes na caminhada, devido o que? As frustrações que têm acontecido entre os irmãos, e isso trouxe desânimo. Mas aqui o amor de Filemão trouxe ânimo, reanimou aqueles irmãos em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Mas nós vamos ver que Paulo ele intercede pelo escravo, que agora esse escravo é um convertido, que por ti, ó irmão, o coração dos santos, né? Que é um convertido, Onésimo, que tinha fugido de seu senhor. Quem era o senhor de Onésimo? Era Filemão. Olha só o que diz a palavra. Pelo que tinha fugido de seu senhor, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões, ou seja, aonde ele se converteu, aonde ali ele confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se tornando um cristão, ali dentro das prisões em Roma, o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me escrevisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, ou seja, sem o teu concedimento, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Olha só, Paulo se colocando como o devedor agora no lugar de Onésimo, ou seja, assumindo a responsabilidade se houve algum roubo, se houve algum desvio, ou se houve algum prejuízo para com seu senhor Filemão. E Paulo está arcando esse prejuízo, mas que ele aceitasse agora o irmão Onésimo
não como escravo, mas agora como irmão em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo diz, continuando. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Aqui foi Paulo que escreveu essa carta, na própria mão dele, para Filemão. Eu o pagarei para ti, não dizer-te ainda mesmo, a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Comunicação particular e saudação. E ajuntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam-te, Epáfra, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Meus amados irmãos, essa carta de Paulo a Filemão, ela tem um objetivo. E o objetivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o objetivo da carta de Paulo a Filemão é interceder por Onésimo, que era escravo de Filemão. Ou seja, ele era escravo de Filemão, que também agora se tornou um convertido ao cristianismo. Com esse objetivo de Paulo, meus amados, era um pedido a Filemão que recebesse Onésimo de volta, mas não como escravo, aleluia, louvado seja Deus, mas agora como um irmão em Cristo Jesus, como um irmão amado em Cristo Jesus, como um irmão amado em Cristo Jesus, aleluia. Demonstrando o que é o perdão, graça e reconciliação. Por que, meus amados irmãos, que Paulo estava pedindo isso para com o irmão Filemão, que o recebesse com bom grado, perdoando, ou seja, e reconciliando com ele? Porque é o tempo em que Onésimo era escravo de Filemão, ele era um escravo que fugiu. Era um escravo que fugiu. Ele era um escravo de Filemão que fugiu de seu senhor. Por que motivo? Às vezes, né? Ele poderia ter roubado algum dinheiro ou bens de Filemão e causado o quê? Prejuízo a Filemão. E por conta disso, Paulo assume essa responsabilidade de que ele, estiver devendo algo, eu responsabilizo para pagar essa dívida. Mas que você não receba mais ele como um escravo, porque agora ele é um homem convertido ao cristianismo. Ele é um homem convertido, agora é um cristão, ou seja, é um de nós. É um irmão amado em Cristo Jesus. E que você, Filemão, venha se reconciliar com ele, perdoar, e que vocês possam estar no objetivo junto agora, em serventia ao Senhor. Então nós observamos que devido a isso, né, meus amados irmãos, devido a esse prejuízo, o que pela lei romana poderia, meus amados irmãos, resultar em uma punição severa, como tortura ou até mesmo a morte. Mas por esse motivo, meus amados irmãos, Onésimo, ele fugiu para Roma, e foi aonde ali ele encontrou com Paulo. E ali na prisão, aonde houve essa confissão dele ao Senhor Jesus Cristo, e houve essa convicção. Então o objetivo de Paulo era para que Onésimo, em seu espírito, né, voluntariamente por amor,
perdoar seu irmão. Olha, o irmão agora ele não é o escravo. O irmão agora ele não é o escravo. Porque aquele que vive na escravidão, ele pode se libertar. Quando ele vem para Jesus, ele é liberto da escravidão. Quando ele vem para Jesus, ele é liberto do pecado. Quando vem para Jesus, ele é liberto dos vícios. É liberto da mentira. É liberto da avareza. É liberto da ganância. É liberto do engano. É liberto das drogas, da bebedice. É liberto da fofoca. É liberto de estar no meio dos mexeriqueiros, entre as rodas dos escarnecedores. Eles são libertos. Porque não é ele que se liberta, mas o próprio Jesus, em seu Espírito, vos liberta. É Jesus que nos liberta, porque nós não temos força de nos libertar de algo que não é físico. Não temos força, homem nenhum tem força de se libertar de algo que é espiritual. Muitas das vezes, nós temos que entender que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E muitas pessoas dizem, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. E não é assim. Esse corpo tem um destino. Esse corpo é morada do Espírito Santo. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo não habita em templo sujo. Não habita em templo que vive no pecado. Quem suja o templo é pecado. É o pecado que suja o templo, cuja faz divisão entre o homem e Deus. Aleluia. Não é por conhecer que eu e você vamos ser salvos. Não é por conhecer ou por andar com a Bíblia debaixo do braço, porque ela não tira CC, ela não tira mau cheiro. Ela limpa pecado. Ela limpa pecado. Mas é necessário a nossa sujeição a renunciar a nós mesmos. Aleluia. A renunciar à concupiscência da carne que milita contra o Espírito Santo. Abaixo de Eva sai. Que milita contra o Espírito Santo, e há essa militação do Espírito contra a carne, para que nenhuma venha concluir os seus objetivos. Porque o objetivo da carne é nos levar a pecar contra Deus. E a Bíblia nos revela que a obra da carne, o destino dela é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida eterna. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, meus amados irmãos, ainda que Paulo estava ali, dentro de uma prisão, em uma cadeia, em um cárcere, mas ele era livre para servir ao Senhor. A sua alma era livre para regozijar na presença do Senhor. Tem muitas pessoas, eu não faço, porque eu não tenho condição. Se eu trabalhasse, eu dava o meu melhor, meu amado irmão. Não é pelo trabalho. Porque tem pessoas aí que trabalham nos 3 horários. Trabalha da manhã até meio-dia, pega da 1 até as 5, pega das 7 até a meia-noite. Não é por falta de trabalho. Se eu tivesse saúde, meus amados irmãos, lá no hospital, está cheio de homem e mulher de Deus, adoentada, acamada, querendo vigor para servir a Deus, para sair aí fora evangelizando, pregando a palavra de Deus, mas está lá acamada. Enquanto os aqui fora tem muito, robusto, forte, e não tem esse vigor, não é por falta de saúde. Não é. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso. Não é por causa do dinheiro. Isso é desculpa de muitos do ser humano. Porque não quer servir a Deus, não quer trabalhar para o Senhor. Seu objetivo é só adquirir. Não tem como receber se não dar. Não tem como receber se não buscar do Senhor. Onésimo, Timóteo, Filipe, Filemão
Eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eram homens tementes ao Senhor. Onésimo, no seu primeiro encontro com Paulo em Roma, ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. Ele confessou como seu Senhor e Salvador. Ele abriu o seu coração. Tem muitas pessoas aí que não abrem a porta do seu coração para o Espírito Santo habitar e trazer cura, e trazer a levidade de Cristo Jesus, que é leveza, que é estar leve, que é estar suave. Porque muitos aí estão sobre os seus fardos pesados. E Jesus quer dar um fardo leve, mas muitos não querem, não permite, não abre o coração para que Jesus possa ali fazer a manifestação e o milagre. Para curar, para libertar, para restaurar, para dar uma vida nova em Cristo Jesus. Muitas pessoas nos vícios, quantas pessoas não se matam, não tiram a sua vida, porque não suporta a batalha, não suporta a luta, não tem por onde começar a batalhar. Porque são casas, são templos edificados em areias. São templos edificados em areias. As primeiras lutas que vêm, eles desfalecem. Eles caem. E é grande a queda desses tais. Mas cujo homem que ouve a palavra do Senhor e obedece, esse é comparado ao homem temente ao Senhor, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele está firme na rocha, está firme em Cristo Jesus e permanece nele. Cuja vem a tempestade, vem as lutas, vem a dificuldade, mas nem por isso ele é abalado. Mas ele permanece de pé. Ele permanece na perseverança, porque a sua rocha é Jesus. Mas aqueles que a rocha não é Jesus, eles caem. E grande é a sua queda. Grande é a sua queda. Porque vem a tempestade e submerge. E afunda. Abismo abaixo. Filemão, por sua obediência e por um amor voluntário, nós cremos, meus amados irmãos, que houve esse comum acordo entre ele, por meio da palavra, porque essas palavras não veio do homem, mas foi o próprio Espírito Santo, através de Paulo, escrevendo, por intercessão ao irmão Onésimo, que ali se converteu e agora era um cristão, que deixou a vida de escravo e passou a ter uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Ou seja, eu sou livre para servir ao meu Senhor. Eu sou livre, foi quebrado grilhões que prendia o homem sobre a escravidão. E hoje, meus amados irmãos, a escravidão na vida do ser humano é o pecado. É o pecado. É o pecado. É o pecado. Que só Jesus pode quebrar esses grilhões e nos conceder a libertação, para que possamos estar livres na pessoa de Jesus. Não há outro que pode nos libertar. A partir do momento em que nós buscar conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, nós vamos ser libertos. As correntes vão ser quebradas. As amarras vão ser quebradas. O nó, todo o embaraço, toda a treva, toda a escuridão vai ser extirpada. Nossa visão abrirá. E nós teremos visão ampla de Deus. Cuja Jesus pregou muito sobre o reino dos céus. Certa vez, os discípulos de Jesus perguntam a Jesus
sobre a parábola da porta estreita, se era para todas as pessoas da face da terra. E Jesus disse, olha, em verdade eu vos digo que muitos procurarão essa porta, mas não passarão por ela. Ou seja, vão errar. Muitos procurarão essa porta, mas não acharão. Por quê, meus amados irmãos? Se nós não pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus, na sua essência, ensinar as pessoas e apontar o verdadeiro caminho, nós somos réu. Nós somos réu e culpado pela alma que se desviou do caminho do Senhor. Todos aqueles que ensinam fraudulentamente, enganosamente, e que não ensinam na veracidade da palavra, ele é réu e culpado por desviar aquela alma do caminho do Senhor. Eu tenho temor a isso, meus amados. Eu tenho um temor de desviar uma alma do caminho do Senhor. Porque eu sei que aquela alma vai ser cobrada de mim. E quem vai cobrar? Aquele dia ele será juiz. Ele é quem vai cobrar de mim. Eu coloquei no teu caminho tal ovelha, mas você não ensinou o caminho, não apontou o caminho que nos traz a nós. Pelo contrário, você fez com que ele se perdisse e que não adentrasse a porta estreita, cuja o caminho apertado. Eu requero de ti, meus amados irmãos, aí ouvir do Senhor. Muitos aí vão ouvir do Senhor porque não está de conformidade pregando a essência da palavra de Deus. Está fugindo do foco. Está saindo do direcionamento. Não está deixando o Espírito Santo fluir, mas com a sua própria sabedoria terrena, diabólica e satânica, ensinando aquilo que não convém à palavra de Deus. E por isso muitos se perderam no caminho. E muitos serão culpados. Muitos serão culpados porque não ensinou o caminho certo. Imagine lá no céu. Imagine lá no inferno. Todos aqueles que vocês falaram para ele de uma forma que não foi de conformidade. Não pregou a verdade. Não pregou o arrependimento. Não pregou a renúncia. Não pregou a mensagem da cruz. Não pregou sobre o reino dos céus. Não pregou sobre o inferno. Eles vão pregar para vocês. Aqui vocês pregam enganosamente para eles. Para aquelas ovelhas que já estão desviadas no caminho do Senhor. Mas lá no inferno ele vai cobrar. Porque você não falou sobre o arrependimento. Porque você não nos ensinou para que nós renunciássemos e carregasse a nossa cruz. Porque você não nos ensinou a servir a Deus de uma forma que nos alcançaria a salvação. Réu de juiz. Lago de fogo para muitos desses tais assim. Porque a palavra nunca foi um caminho largo. E o que muitos estão fazendo, querendo alargar a porta que é estreita e que não passa por reforma. Pode até alargar aqui no mundo, para as pessoas entrar dentro dela. Mas a porta do reino dos céus, que é Jesus, naquele dia, meus amados irmãos, não vai passar. Não vai entrar. Não vai prosseguir. Porque Jesus vai requerer, até do seu último suspiro, a explicação. A explicação. E você vai ter que prestar conta. Eu vou ter que prestar conta. Cada um vai ter que prestar conta. Naquele dia não tem meu pai, não tem minha mãe, não tem meu irmão que pode interceder por mim. Não tem profeta, não tem pastor, não tem missionário, não tem diácono.
não tem previsto, não tem evangelista que vai interceder por mim. Afinal de contas, todos estão no mesmo barco. Naquele dia, meus amados irmãos, o Senhor nunca fez e não fará extinção de ninguém. Todos vão se apresentar diante do juiz. E todos vão ser julgados segundo as tuas ações, as tuas atitudes. E presta conta de cada palavra que sai dos nossos lábios. Porque por essas palavras que saem do nosso lábio, nós seremos também justificados. E por elas também seremos condenados. Quem nos condena é o Senhor? Não. Jesus não condena ninguém. É a própria pessoas que se condenam. São as próprias pessoas que se condenam. Jesus não vai condenar ninguém. Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. São as pessoas com as suas ações, com as suas atitudes, que se destina a tua alma ao inferno. Porque está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Não tem como escapar do juízo do Senhor. Ou é céu, vida eterna, ou é inferno, tormento eterno, meu amigo. Só tem esses dois destinos para a alma. E o Senhor virando aqui, nesse momento. Loucos, hoje mesmo pedirão a tua alma. E para quem se tem preparado? Viste que buscaste tesouro? Viste que buscaste riqueza? Mas naquele grande dia o tesouro não vai te salvar. Seu dinheiro não vai te salvar. Vai ficar aí. Aonde a taça vai corroer, o ferrugem vai romper. Aonde os ladrões vão roubar e as minas minam. Mas o Senhor diz para que nós venhamos juntar tesouro no céu. Aonde o ladrão não rouba, aonde não há taça, aonde não há ferrugem. Aonde não mina. Porque ali, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E diz mais o Senhor, de que adianta granjear o mundo todo e perder a tua alma, a tua salvação? Primeiramente, sobre todas as coisas, buscar primeiro o reino do céu e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Está primeiro o reino de Deus. Não temer ao homem que pode matar a carne, mas temer aquele que, além de matar a carne, tem o poder de lançar a alma no inferno. Nós temos que temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. É a reverência ao Senhor. É a primazia. É Deus em primeiro lugar em nossa vida. Esse é o temor ao Senhor. Pois o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o apartar-se de mal é a ciência, que é o conhecimento. Pois quem teme ao Senhor tem longevidade de vida. Porque nós somos conservados por Ele. E o Senhor é quem estende a nossa vida aqui na terra. E assim comeremos do bom e do melhor nessa terra. Né? Em todos os sentidos. Amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Tatiane, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os demais irmãos que estão vendo agora e que mais tardar vai ver essa mensagem. Que essa mensagem seja luz na sua vida, direção, para que nós venhamos tomar posição diante do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento quero agradecer ao Senhor pelo louvor, pela oração, pela palavra, Senhor, por essa dimensão maravilhosa que o Senhor me concedeu, Pai. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Quero louvar e te agradecer pela vida da irmã Tatiane e por toda a sua família. Que o Senhor, meu Pai, entra com vigor, entra com saúde, entra, meu Pai,
com vida sobre a casa dela, manifeste a tua glória e o teu poder, que o Senhor possa abençoar maravilhosamente em todos os sentidos, Pai. Que o Senhor possa curar, manifestar o teu poder em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha agindo maravilhosamente, de uma forma especial. Toma a vida ali da irmã Maria Cecília em tuas mãos, que o Senhor possa, meu Deus, ir repreendendo todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de convulsão, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai. Vai trabalhando, vai cuidando, vai, meu Deus, manifestando a tua glória e o teu poder, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Manifesta, Pai, sobre o nosso meio, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos revestindo com as tuas armaduras e nos fortalecendo na força do Senhor. Nos dai vigor, força e graça, para que possamos assim perseverar entre meio à luta e à dificuldade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, Pai. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. E todos que creem digam amém, meu amado irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e que o céu te guarde em nome de Jesus. Paz e graça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Até a próxima e a oportunidade que o Senhor nos conceder. Paz e graça. Fique com Deus. Abraço.